Editorial. Diz o Correio do Estado de hoje, em sua principal manchete: ditadura do Ministério Público é alvo de denúncias de advogados. Abusos do Ministério Público em Mato Grosso do Sul destroem reputações. Povo foi usado em projeto antidemocrático. Prisões são usadas como jogo midiático, avalia ex-juiz. E Ministério Público perde apoio popular e protesto fracassa. Senhores, dá medo quando começam protestos. Isso porque eles seguem a lógica da banda de música. Aliás, como dizia Napoleão Bonaparte, coloque uma banda de música na rua e o povo a seguirá. Esperávamos que ontem as coisas se complicassem e fervessem. Afinal, aquelas manifestações brutais no Planalto pareciam dar o tom de protestos gigantescos e violentos de ponta a ponta no Brasil. Recordando o Fora Dilma, que colocou nas ruas de Campo Grande 100 mil pessoas, muita gente ficou com a pulga atrás da orelha pensando: é hoje que o bicho pega, que o pau quebra. Mas na contabilidade sobre os protestos de ontem, fomentados pelo Ministério Público, só compareceram 1.000 pessoas em nossa capital. 1% daquilo que saiu às ruas no passado. Nas redes sociais, cientistas, políticos, estudiosos e advogados comentaram que o Ministério Público perdeu fôlego e prestígio e que o povo está com medo de quê? Com os poderes ilimitados que esses órgãos adquiriram ultimamente, comecem a fazer perseguições às pessoas, especialmente à imprensa, que há muito tempo vem reclamando do tratamento desigual e algumas vezes covardes, feito por setores do Ministério Público a jornalistas. Dias atrás, quebraram o sigilo telefônico de um jornalista, ou melhor, uma jornalista do Estadão, e houve protestos de ponta a ponta do Brasil, e a Justiça achou por bem suspender essa quebra antes que as coisas se complicassem mais. Eu mesmo estou sendo processado porque num comentário pessoal sobre a ação de certo promotor, disse ser ele profissionalmente vaidoso. Há um distanciamento do Ministério Público e o povo, e isso ficou claro nos protestos de ontem. Não é que deixamos de reconhecer a importância da existência do órgão, é que passamos a ver os exageros praticados em nome do órgão. E mesmo que não sejam todos os promotores, os que fazem isso acabam complicando as coisas para os demais. E aos poucos, esses comportamentos vão ficando no imaginário e no coração da sociedade, que começa a desconfiar da boa vontade da confecção de leis que deem mais força de ação para o órgão. Ontem parecem que viram isso, e por isso muita gente deve ter pensado: vou ser besta de dar mais força para uma força que às vezes
parece estar sem controle, então é melhor esquecer isso. Aliás, ontem mesmo, Boca do Povo mostrou um deputado federal reclamando de ter sido perseguido pelo nosso Ministério Público, e isso ele publicou nas redes sociais e na imprensa uma nota sobre o assunto, chamando o chefe do Ministério Público Estadual de mentiroso. Tudo isso abala a credibilidade do Ministério Público, não os magistrados, porque enquanto que para os acusadores falta o bom senso, para a magistratura, que tem sobre si a tarefa de separar o joio do trigo, essa separação se faz na busca da verdade real, que é o papel dos juízes e dos desembargadores, que se incumbem em definir quem está e quem não está com a razão, deixando de lado as paixões que surgem em querelas pequenas que reduzem e diminuem o papel do serviço público, embora tenhamos que reconhecer o grande papel e significância da missão de investigar e de acusar, isto quando feita com equilíbrio, sempre escudada em provas concretas e não em meros sonhos, em meras suposições. Particularmente, até ontem, eu tinha muito medo desse engajamento do povo nessas marchas. Isso porque as televisões estão mostrando que o povo se apaixona por um tema sem saber o que estão discutindo. Basta um tema explosivo, uma palavra chocante, e eis que a multidão se junta para defender aquilo que pouco entende, numa legítima mistura de alhos com bugalhos. Como comprar um livro apenas pelo seu título e não conteúdo. Analisando as 10 medidas anticorrupção, é fácil constatar aquilo que estamos falando nesta manhã, neste editorial. Imaginem que, quando se fala na criminalização do Caixa 2 e se estabelece isso em lei, o próprio pedido enviado para ser aprovado na Câmara Federal e no Senado inocenta quem fez Caixa 2. Por quê? Porque existe um princípio de lei que estabelece que uma lei não retroage para prejudicar ninguém. Assim sendo, no bojo dessas 10 mais, há o que chamam por jabuti nela escondido, para ser mais exato. Por quê? Positivado isso em lei, a justiça não pode mais aplicar a criminalização de quem ganhou ou usou dinheiro sujo, como o da Petrobras ou das construtoras, pois isso deixa de ser crime. Agora, é impossível que as 10 medidas anticorrupção, feitas por promotores de justiça, não saibam eles que estão inocentando quem fez Caixa 2 no Brasil e acabando com a Lava Jato, porque deixa de ser crime quem fez Caixa 2 até o momento que a lei foi aprovada. Esses são alguns dos jabutis colocados dentro daquilo que pediram nas 10 medidas anticorrupção que fosse votada na Câmara e no Senado, e se não fosse a cabeça fria dos que votaram, remendaram, fizeram o que foi pedido
por quase 3 milhões de brasileiros. As cadeias do Sérgio Moro estariam sendo esvaziadas e a culpa recairia nos políticos, como se eles tivessem feito aquilo que não deviam. Ficou fácil criminalizar a classe política, mas é bom que se diga que jabuti não sobe em árvore, e certamente é preciso investigar quem enfiou isso dentro dessa lei que não nasceu na Câmara Federal, nem no Senado, mas foi enfiada lá dentro pelo Ministério Público. Nesta época de muita informação, o povo precisa ter cuidado com o que diz, com o que escreve, com aquilo que publica. Órgãos precisam deixar de fazer espalhafatos, operações midiáticas que não duram, não cristalizam, porque são frutos de aleijões que nascem sem a presença de um delegado que é um profissional especialmente treinado para confeccionar inquéritos perfeitos, e não esses aleijões que nascem dos acusadores que depois vão sustentar suas teses perante os tribunais com processos que, à luz do direito, pecam e são nulos plenamente, porque quem investiga e acusa são os mesmos. Se estávamos caindo numa ditadura do Ministério Público, agora não estamos mais. Foi uma forma inteligente da população que pensa recusar antes que o Brasil mergulhe novamente numa longa noite, onde a democracia que estamos vivendo agora seja novamente amordaçada e jogada num cárcere. A receita para calar o povo é sempre a mesma. Primeiro calam a imprensa, depois chegam o reio no povo e, finalmente, a liberdade é aprisionada. Foi assim em todos os lugares onde implantaram as ditaduras. O povo precisa retroceder, voltar a procurar bons valores na nossa classe política, compreender que ela foi escolhida por nós e que, se não correspondem àquilo que esperávamos, tem-se a chance de refazer o caminho pelo voto a cada 4 anos. O povo precisa deixar de ter memória curta, saber em quem votou e acompanhar o que esse político está fazendo que possa favorecê-lo no âmbito de sua vida social. Lembro-me da famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade. O povo apoiou, saiu às ruas, rezou e clamou, e o que se viu foi a mais feroz ditadura militar deste país, com muitas prisões, torturas e mortes daqueles que foram enganados por um tema que se mostrava bonito, mas que na prática era uma pegadinha que durou mais de 2 décadas, matando gerações de líderes e de pessoas que ainda hoje não sabem definir se a liberdade é coisa boa ou se é preferível a mordaça, o espancamento, o medo e a longa noite dos generais. Bom dia.